Adolf Hitler. Ele foi o arquiteto de um dos maiores desastres que o mundo já viu. O líder mais fotografado do início do século XX. Ele passava horas em frente ao espelho, praticando diferentes poses. Cada foto era uma performance. Hitler foi fotografado desde a infância até a Blitzkrieg. Ele queria estar na frente, queria sentir a empolgação, queria sentir o cheiro da pólvora. E o bunker. Essas imagens revelam os segredos da vida interior de Hitler e o povo que ele liderou. O Hitler chegou e ele dizia: você é importante. Ele dizia que tinha um plano, que sabia o que tinha dado errado e que ele podia consertar. Apresentando imagens raramente vistas e recentemente digitalizadas, essa é a história da ascensão e queda de Adolf Hitler. Foto por foto, quadro por quadro. Acho que Hitler criou uma imagem de celebridade política que nunca existiu antes. A manipulação da mídia, a apresentação de si mesmo. Você pode traçar um paralelo entre isso e o que as estrelas de cinema e do rock fazem hoje. Setembro de 1939. Depois de 6 anos no poder, Hitler lança sua Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago. Dezenas de milhares de tropas invadem a Polônia. Seus tanques e aviões esmagam cidades e vilas. Os poloneses, na verdade, lutaram com muita garra contra os alemães, mas estavam em menor número, em menos armas e com menos ideias também. Hitler viajou para a linha de frente, colocando-se deliberadamente perto da ação. Ele poderia ter sido exposto a um ataque aéreo ou a um franco-atirador polonês. Imagino que ele devia estar muito envolvido com essa guerra que ele havia desencadeado. E é claro que ele queria ser visto por suas tropas. Portanto, há muita imagem desse período em que ele passava em meio a multidões de tropas alemãs, todos querendo tocar em seu supremo senhor da guerra. Hitler acreditava que sua experiência no exército da Baviera o havia tornado um mestre da tática. Hitler se baseou muito em suas próprias experiências na Primeira Guerra Mundial para descobrir como vencer a guerra. Então, muitas vezes, ele anulava as decisões de seus generais e dizia: vocês não têm ideia de como é a guerra. Eu vivenciei coisas nas trincheiras, eu sei como é a guerra. Portanto, precisamos fazer isso e aquilo. Hitler tinha um desejo fanático de transformar a Alemanha em uma superpotência mundial. Ele nunca disfarçou sua ambição de guerra. Ela estava à vista de todos, nas páginas de seu livro de Memórias Políticas e Manifesto de 1924, Minha Luta. Ele falava de expansão, falava de Lebensraum, que é o espaço vital. Ele não via o povo alemão restrito às fronteiras existentes da Alemanha. A Alemanha ficando cada vez maior, maior e maior. Logo na primeira página de Minha Luta, Hitler declarou que a Alemanha e sua terra natal, a Áustria, deveriam ser unidas. Pessoas do mesmo sangue deveriam estar no mesmo Reich. Em 12 de março de 1938, 14 anos depois de escrever essas palavras, colunas de tropas alemãs marcharam pela fronteira da Alemanha com a Áustria. Heinrich Hoffmann, o fotógrafo oficial de Hitler, produziu vários livros de fotos promovendo o culto ao Führer, incluindo em 1938 um registro do Anschluss, ou União com a Áustria, Hitler in his Homeland. A fotografia em si é extraordinariamente clara, vívida e lúcida. Mas o que eles fazem é mostrar o avanço, a entrada, através das barreiras e dos portões. E seguimos Hitler em sua jornada pela Áustria, que é uma espécie de passeio panorâmico pelo patrimônio. Vemos aqui claramente o que é o Messias de uma religião secular. E Hoffmann, como era de costume, criou uma imagem simbólica. Hitler era o centro imóvel de um vórtice de êxtase total.
E as pessoas estavam realmente enlouquecidas. Elas sentiam uma euforia. O livro tem pouquíssimo texto. Para os nazistas, a imagem era tudo. Há legendas minúsculas. Ninguém ia ler isso. É, na verdade, um banquete visual. Em outras palavras, eles tinham quase a metade do século XX nessa extraordinária evolução de uma cultura verbal para uma cultura visual. Eles entenderam isso. E é muito assustador, mas também bastante inteligente como eles entenderam que a linguagem visual é muito mais poderosa do que a linguagem verbal. Por trás da propaganda, havia um lado mais sombrio do Anschluss com a Áustria. Um americano chamado Ross Baker, que vivia em Viena com a família, filmou a chegada de Hitler à capital. E os boicotes e ataques antissemitas que se seguiram imediatamente. O que eu acho muito interessante nesses filmes é que eles são americanos. E a maioria das filmagens que temos desse período é de famílias nazistas, alemães que participavam desses eventos. Mas os filmes do Anschluss foram feitos por americanos. Eu acho que é muito interessante porque os americanos estavam de fora, olhando para dentro. E reconheceram o quanto isso era importante. Ross filmou a raiva de sua esposa Helen ao ser expulsa de uma loja judaica por um membro da SA. Os americanos eram destemidos. As imagens mostram seu destemor. Depois da Áustria, o próximo alvo de Hitler era a área de língua alemã da Tchecoslováquia, conhecida como Sudetos. Mas as democracias ocidentais, como a Grã-Bretanha e a França, estavam desesperadas para evitar outra guerra europeia. Era preciso chegar a um acordo de paz. Eles viveram a Primeira Guerra Mundial e viram a carnificina que ela criou. Não havia uma família na Grã-Bretanha que não tivesse sofrido com a Primeira Guerra Mundial. E eles não queriam que acontecesse de novo. Iam torcer pelo melhor e deixar que a Alemanha tivesse o que havia perdido. Por que não? Isso fazia sentido. Esses pedaços da Áustria, Tchecoslováquia e Sudetos, eles eram alemães, não? Em 15 de setembro de 1938, o primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain foi a Munique para discutir a questão de Sudetos com Hitler. A linguagem corporal nessa imagem de Munique em 1938 diz muito. Primeiro vamos ver Neville Chamberlain, o primeiro-ministro britânico à esquerda. Ele parecia ansioso. Ele estava querendo a atenção de Hitler, estava mexendo a mão no punho. Era alguém tentando assumir o controle da situação e buscando manter a compostura, manter a calma. Mas agora vamos comparar essa expressão com a de Hitler. Ele não estava ouvindo o que o Chamberlain dizia. Ele diria qualquer coisa para se livrar desse velho. Sim, ele pode ter o acordo dele, mas quer saber? Eu vou rompê-lo. No Acordo de Munique, em setembro de 1938, a Tchecoslováquia foi forçada a ceder Sudetos. Mas Hitler, o senhor da guerra, queria mais. Em março seguinte, ele tomou o resto da Tchecoslováquia. A Polônia era o próximo alvo em sua mira. Percebendo que Hitler não poderia mais ser apaziguado, a Grã-Bretanha e a França prometeram defender os poloneses. Para garantir que também não seria atacado pelo Oriente, Hitler fez um pacto de não agressão com o líder da União Soviética, Stalin. Eles também concordaram secretamente em dividir a Polônia entre si. Os nazistas e os comunistas se odiavam. Eles se enfrentaram nas décadas de 1920 e 30 e houve batalhas entre eles nas ruas de Berlim. Portanto, a ideia de formarem algum tipo de pacto entre si era aparentemente ridícula. Ninguém imaginava isso. Vamos voltar àquela imagem de Hitler em 1914, comemorando a declaração de guerra contra a Rússia. Esse é o mesmo homem que agora estava fazendo um acordo com os russos? Para muitos, isso não fazia sentido.
Ele era pragmático. Ele sabia que se não fizesse um acordo com Stalin, ele não teria passe livre nos países a leste da Alemanha, que Hitler estava tão desesperado para adquirir. Ele sabia que se não fizesse esse acordo, não conseguiria alcançar o que desejava. Hitler era fascinado por Stalin. Como parte da delegação que foi a Moscou para assinar o pacto, Hitler enviou seu velho amigo e fotógrafo oficial, Heinrich Hoffmann, para ser seus olhos e ouvidos. Ele enviou Hoffmann a Moscou, na verdade como espião, para dar uma boa olhada em Stalin, o que por si só já é notável. Ele era alguém que não era visto com muita frequência. Na verdade, nos noticiários soviéticos, ele costumava ficar meio que em segundo plano. Hitler achava Stalin muito fascinante, principalmente pelo que ele havia conquistado na União Soviética. O trabalho de Hoffmann como propagandista de Hitler era bem conhecido por Stalin. Após a assinatura, o líder soviético propôs um brinde falando em um alemão imperfeito, desejando-lhe uma vida longa. Hoffmann retornou após a assinatura do tratado e teve uma reunião com Hitler, em que ambos examinaram as fotografias. Hitler ficou muito decepcionado ao ver uma foto de Stalin fumando, por exemplo, pois ele considerava o ato de fumar absolutamente abominável e um sinal de uma personalidade decadente. Hoffmann, obedientemente, removeu o cigarro de Stalin de todas as fotos oficiais alemãs da assinatura. Agora que Stalin não o incomodava, Hitler agora estava livre para atacar a Polônia. Em 1939. O pacto de não agressão com Stalin foi um golpe político, mas Hitler precisava de um motivo para enfrentar os poloneses. Um modo para que a Alemanha parecesse a vítima inocente da agressão polonesa. Se não encontrasse nenhuma razão genuína, bastaria uma artimanha. Hitler ouviu o plano de Heinrich Himmler e Reinhard Heydrich, da SS, que tiveram a ideia de organizar uma operação de bandeira falsa. Na noite de 31 de agosto de 1939, homens da SS vestidos com uniformes poloneses fizeram um ataque a um transmissor de rádio na cidade alemã de Gleiwitz, perto da fronteira. Eles amarraram a equipe e transmitiram uma mensagem pedindo aos poloneses que viviam na Alemanha que se rebelassem. O modo como apresentaram ao mundo que se tratava de um ataque polonês foi deixando um cadáver polonês no local. O homem escolhido pela SS foi Franciszek Oniok, de 43 anos. Franciszek se tornaria a primeira vítima da Segunda Guerra Mundial. Ele era um polonês étnico que vivia na Alta Silésia alemã. E ele era conhecido naquela província alemã como uma espécie de agitador pró-polonês. Ele era alguém que estava no lugar errado, na hora errada. Ele foi preso cerca de 2 dias antes do incidente de Gleiwitz. Ele foi levado ao local já drogado, já inconsciente. Então foi baleado e o seu corpo foi deixado no local. E ele estava lá apenas como prova de que havia sido um ataque da milícia polonesa. Mas ele era totalmente inocente. Hitler tinha sua desculpa. Na manhã seguinte, em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia. Hitler faz um discurso solene para o Reichstag alemão, em que iniciava dizendo: desde as 4h45 da manhã, nós estamos atirando de volta. E ele citou o incidente de Gleiwitz como prova da agressão polonesa. Assim, ele tinha um motivo para ir à guerra. E o pobre Franciszek foi o homem escolhido como bode expiatório. A estratégia foi chamada de Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. E em poucas semanas, Hitler estava em Varsóvia. Os alemães travaram uma guerra cruel e sangrenta. Houve um ataque quase arbitrário às populações civis polonesas, os prisioneiros de guerra poloneses e aos judeus poloneses, principalmente. E nesse período de 5 semanas de campanha militar, estima-se que mais de 600 massacres tenham sido realizados pelas forças alemãs. A maioria das fotografias de propaganda na Polônia foi tirada por Heinrich Hoffmann.
Hitler também levou consigo um cinegrafista chamado Walter Frantz para fornecer imagens para os cinejornais do cinema alemão. Frantz sempre viajava com uma câmera Leica leve para tirar fotos para sua coleção pessoal. Essa foto, raramente vista, foi tirada em um avião a caminho da frente polonesa. Essa é uma fotografia muito gentil. É uma imagem íntima de Hitler, na verdade. Não vemos muitas fotos como essa. Eu, que sou um fotógrafo que já esteve na estrada com muitos políticos, vejo aqui muita intimidade. O fato de tê-lo relaxado em uma viagem rápida com uma Leica, Hitler não teria ouvido a câmera disparar. Seria um clique muito suave. Mas para mim, o mais perturbador disso tudo é que era o dia em que ele estava indo de avião para a Polônia, um lugar onde muitos judeus e poloneses foram mortos. E o contraste entre a gentileza dessa foto e a atrocidade do que aconteceu na Polônia é impressionante. É uma imagem gentil de um homem perturbador. Junho 1940. Foi também Walter Frantz que 9 meses depois filmou essa cena impressionante. Hitler dançando de alegria ao receber a notícia de que a França havia se rendido. O país havia capitulado aos nazistas em apenas 6 semanas. Nessa época, a Dinamarca, a Noruega, a Bélgica e a Holanda também haviam caído. E os britânicos foram humilhados em Dunkirk. Há algo quase energético e encantador nisso. Não estou querendo dar a ele nenhum atributo positivo, mas há algo muito natural aqui. E isso era muito raro para Hitler, porque muitas de suas imagens eram extremamente controladas. E de repente ele estava dançando um pouco. Não era muito adulto, mas ele não conseguiu se conter. Em 22 de junho, Hitler e seus generais se reuniram na floresta de Compiègne, nos arredores de Paris, para assinar a rendição francesa. Hoffmann e Frantz estavam lá para registrar o momento histórico. 22 de junho. Uma doce vingança, de fato. O simbolismo de Compiègne é que foi lá que haviam assinado o armistício de 1918. Quando os franceses estavam firmemente no controle, fazendo a Alemanha assinar uma rendição, humilhando os alemães. Então, quando a situação se inverteu, Hitler insistiu em voltar a Compiègne para assinar o novo armistício, com os franceses tendo que entregar o poder. Ele insistiu em assinar o acordo no mesmo vagão de trem usado na Primeira Guerra Mundial. E, além disso, ele tirou o vagão do museu onde ele estava guardado e colocou no exato local onde estava em 1918, só para reforçar a ideia. E, ao entrar, ele se sentou na cadeira em que os generais franceses haviam se sentado 22 anos antes. Portanto, Hitler escancarava a situação. Era um momento de humilhação para os franceses. Hitler passou os dias seguintes fazendo turismo na França. Junto com antigos companheiros, ele visitou os campos de batalha de Flandres, onde serviram na Primeira Guerra Mundial. Então, em 23 de junho, no início da manhã, Hitler chegou em triunfo a Paris. Acompanhado pelo arquiteto Albert Speer e pelo escultor Arno Breker, Hitler foi fotografado por Hoffmann em frente à Torre Eiffel. Walter Frantz filmou aos pés do Führer. A Torre Eiffel é realmente um símbolo da França. É um símbolo da França, do poder francês e da tecnologia francesa. E, de repente, havia uma foto do Hitler em frente a ela. Era como se ela pertencesse a ele. Hitler assumiu o controle de toda a economia francesa, da ideia francesa de poder. Tudo agora estava sob o controle dele. Speer e Breker foram posteriormente removidos por Hoffmann, para que Hitler fosse o foco da capa de sua coleção de fotos mais vendida, With Hitler in the West. Enquanto Hitler e seus generais se afastavam, Hoffmann tirou outra fotografia icônica. A qualidade dessa foto é excelente. A força dos uniformes, o contraste entre o céu claro e os uniformes escuros
e a emblemática Torre Eiffel. A fotografia foi tirada com o fotógrafo indo para trás, lentamente. Ele preparou a cena, essas fotos não são tiradas ao acaso. Ele teria enquadrado o topo da torre, teria dito, andem em minha direção, e teria recuado e recuado até o enquadramento perfeito. Porque essa foto não seria nada se fosse cortada ao meio. Essa foto teria dado a volta ao mundo, estaria nas capas dos jornais dos Estados Unidos, da Rússia, e teria sido um documento muito, muito poderoso. Naquele momento, a vitória total na Europa parecia estar ao alcance de Hitler. Junho 1940. Em meados de 1940, Hitler havia reescrito a história e vingado a humilhação da derrota da Alemanha em 1918. Em um ano, ele conquistou tudo que a Alemanha Imperial não havia conquistado em 4 anos na Primeira Guerra. Ele teve sucesso além de seus sonhos mais loucos. E isso, na verdade, alimentava o senso que Hitler tinha de suas próprias habilidades, o senso inflado de suas habilidades. Alimentava seu narcisismo, de que era o maior líder de todos. Dezembro 1940. Com a Europa Ocidental agora ocupada por suas tropas, o pacto de Hitler com Stalin cumpriu seu objetivo. Em dezembro de 1940, ele emitiu uma diretriz para o exército, a Wehrmacht, para se preparar para a invasão da União Soviética. Ele acreditava que uma vitória rápida seria inevitável. Hitler disse a famosa frase: tudo o que você precisa fazer é chutar a porta e toda a estrutura podre virá abaixo. Em 22 de junho de 1941, teve início a invasão, codinome Operação Barbarossa. A invasão da União Soviética por Hitler foi, em grande parte, o momento militar decisivo da guerra. Esse foi o conflito decisivo. A escala do ataque à União Soviética foi diferente de tudo o que já foi visto antes ou depois. Eram 1.600 quilômetros de frente. Ela se estendia desde o Báltico até o Mar Negro e havia 3,5 milhões de alemães lutando nas tropas. Eles precisavam dessa quantidade de homens porque havia 5 milhões de soldados soviéticos enfrentando eles. Eles tinham 3.000 tanques, 4.000 aviões e 600.000 veículos blindados. A escala desse conflito era além da imaginação. Desta vez, Hitler não foi para a linha de frente que avançava rápido. Em vez disso, ele foi filmado e fotografado em seu quartel-general, assegurando o público alemão de que o conquistador da França estava no controle. Hitler se debruçava sobre mapas e discutia táticas com generais. E claro que eles ainda deviam se lembrar que Hitler era apenas um cabo, e imagino que achavam militarmente muito difícil lidar com esse homem, que com certeza tinha menos experiência do que eles. Ele se considerava um mestre da tática, mas ele não era. A Operação Barbarossa fracassou. Os alemães estavam mal equipados para o inverno russo. Seus tanques quebraram e as linhas de suprimento eram muito longas. Embora tivessem obtido ganhos territoriais, a Wehrmacht sofreu 500 mil de baixas somente nos primeiros 3 meses. Stalin conseguia recorrer ao que parecia ser um número infinito de homens e inclusive de mulheres. Mulheres eram colocadas na linha de frente de uma forma que simplesmente não acontecia em nenhum outro lugar. Em última análise, tratava-se apenas de tamanho, clima, mecanização ruim e mão de obra soviética. A incapacidade da Alemanha de derrotar os soviéticos foi um ponto de virada na guerra. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão chocou o mundo ao atacar Pearl Harbor. Hitler imediatamente apoiou seu aliado no Oriente e declarou guerra aos Estados Unidos. De certa forma, é compreensível porque os Estados Unidos estavam do lado da Grã-Bretanha. Já forneciam suprimentos para a Grã-Bretanha. Mas há uma grande diferença entre receber suprimentos dos Estados Unidos e levar sua força aérea, sua marinha e seu enorme exército para a Europa.
Ao enfrentar todo esse poderio militar e econômico, o destino da Alemanha já estava selado. Para Hitler, a guerra consumia tudo. Ele se escondia cada vez mais de seu povo. Em 1942, ele fez apenas 5 discursos públicos. As oportunidades de tirar fotos eram poucas e espaçadas. Hitler, de fato, se tornou muito mais recluso. Ele se preocupava bastante com os assuntos da guerra. Esse era o trabalho principal dele. Via isso como seu trabalho principal. Ele fazia pouquíssimas aparições públicas, mas o antigo, pode-se dizer, arquivo de imagens que foi gerado entre 1926 e 1939 e 1940, ainda estava bem vivo e era reproduzido, é claro. Portanto, o culto a Hitler, o mito de Hitler, era mantido vivo por meio das imagens, embora ele próprio tivesse se retirado para seu quartel-general. Então ele continuava presente no imaginário do povo alemão através dessas imagens anteriores, e elas mantinham vivo o culto ao Führer. Hitler passava a maior parte do tempo em seu quartel-general de campo, ou em Berghof, seu retiro nas montanhas da Baviera. Esta fotografia foi tirada em Berghof, em 1942. Antes de tudo, é uma foto muito mal tirada, está muito mal iluminada, parece muito estranha. Eles estavam no que parecia ser uma sala básica horrível, fazendo a saudação hitlerista para ninguém em particular. E este é Walter Frantz, que estava documentando tudo. Quase que podemos detectar uma inquietação nas expressões deles. Aqui foi em 1942. As coisas não estavam necessariamente indo bem na frente russa. Na verdade, alguns desses homens pareciam cansados. Quem sabe foi tirada à tarde da noite. Hitler adorava ficar acordado até tarde. Mas esses homens não pareciam nem um pouco felizes. Pareciam? Eles pareciam nervosos, indiferentes. Acho que eles estavam cautelosos. E tudo isso era capturado em filme. Quando esta fotografia foi tirada, 250 milhões de pessoas na Europa estavam sob controle nazista. Nesses territórios ocupados, uma guerra racial estava sendo travada, o extermínio de seus habitantes judeus. Na Polônia, centenas de milhares de judeus foram reunidos em guetos pequenos e superlotados. Fotógrafos judeus foram contratados pelas administrações dos guetos judeus para registrar a vida no local. Eles criaram registros fotográficos do trabalho que acontecia em oficinas e pequenas fábricas que eram apresentados às autoridades nazistas, e isso fazia parte de um esforço da administração do gueto para evitar que os prisioneiros do gueto tivessem um destino ainda pior. Eles achavam que, ao mostrar que o gueto era um local de produção útil, poderia impedir as autoridades de assassinar os habitantes. Heinrich Ross era um fotógrafo judeu que trabalhava no gueto de Łódź, na Polônia. Ele secretamente tirava fotos da brutalidade da vida lá, para serem preservadas para a posteridade. Muitos acham que a única forma real de resistência é a resistência armada. Mas se você se colocar na posição de alguém do gueto, é muito difícil conseguir uma arma. É quase impossível. Outra forma de resistência que se desenvolveu dentro dessas organizações foi a documentação do que estava acontecendo. Coletar documentos, escondê-los em algum lugar e esperar que, após a guerra, alguém voltasse e provasse o que havia acontecido. E tirar fotos faz parte dessa categoria de resistência. Formar um arquivo. E criar um arquivo era visto como resistência, porque se tratava de criar uma memória. E isso é quem nós somos. Superficialmente, muitas fotografias parecem inofensivas, retratos adoráveis de indivíduos. E podemos dizer que elas não nos mostram os horrores da vida no gueto, ou pelo menos não em toda a sua extensão. Mas é importante que olhemos para essas imagens agora, porque as pessoas não queriam ser retratadas como vítimas passivas e indefesas. Elas queriam ser retratadas como pessoas que amavam seus filhos, que tinham dignidade, que ainda tinham sua individualidade. É assim que elas queriam ser lembradas. Em 1944, Ross enterrou suas fotos em recipientes de metal
e voltou um ano depois para recuperá-las, quando o Exército Vermelho Soviético libertou a Polônia. Elas são desoladoras. É muito difícil olhar para essas fotos. Todas são de partir o coração. Eu, particularmente, adoro a foto que Ross fez de uma mulher beijando o filho. Não é apenas um momento comovente de humanidade e amor. Também tem uma qualidade física da imagem que estava escondida no chão. Se olharmos de perto, podemos ver que as bordas da imagem foram danificadas, onde a umidade corroeu o negativo. Portanto, a imagem em si tem um tipo de traço físico dessa história de ter sido escondida e, mais tarde, escavada. Eu diria que é fundamental lembrar que, quando olhamos aquelas fotografias do período nazista, que a foto perfeita é quase sempre a foto do criminoso. Somente os criminosos estavam em uma posição privilegiada de poder e tinham acesso ao ponto de vista fotográfico perfeito, ao equipamento fotográfico perfeito, aos laboratórios, às instalações de revelação e assim por diante. Então, se estivermos procurando uma foto boa, temos que buscar a imagem do criminoso. As fotos de Heinrich Ross são tão importantes justamente porque mostram a imensa dificuldade, o enorme risco que as pessoas corriam para criar e depois esconder as imagens. É a história improvável de sua sobrevivência. No início de 1944, os aliados estavam vencendo o conflito. Suas tropas avançavam pela Itália. Os japoneses recuavam pelo Pacífico e os russos progrediam lentamente em direção à Alemanha. Capturar Hitler e acabar com o pesadelo nazista finalmente parecia possível. Havia o temor de que Hitler pudesse tentar fugir da Alemanha disfarçado. Usando um retrato de Heinrich Hoffmann da década de 1930, o New York Times encomendou a um importante maquiador de Hollywood a criação de diferentes visuais para mostrar como Hitler poderia se transformar. Hitler monitorava a guerra de Berghof, seu retiro nas montanhas. O mais assustador é que a vida em Berghof durante a guerra não mudou nada. Eles tinham a mesma rotina. Hitler acordava tarde. Ele tinha o mesmo círculo de amigos ao seu redor. A única diferença era que agora ele fazia reuniões diariamente no período da noite, com os seus generais. Hitler e seu círculo íntimo adoravam assistir aos filmes de cinema que sua namorada Eva Braun havia feito antes da guerra e relembrar o passado. O ministro da propaganda, Joseph Goebbels, escreveu em seu diário que era como os bons e velhos tempos. Eles estavam vivendo em um mundo de sonhos. Normandia. Em 6 de junho de 1944, teve início a tão esperada invasão do norte da Europa. O Dia D. Em 24 horas, mais de 60 mil pessoas e 9 mil veículos desembarcaram na Normandia. Uma praia de 80 quilômetros foi assegurada. Era bem óbvio como a guerra terminaria. Todo mundo sabia que a Alemanha perderia a guerra. Todos os generais sabiam. Só faltava decidir o que fazer. E enquanto Hitler estivesse no controle, eles sabiam que não podiam fazer nada a não ser lutar. E o que isso mudava na atitude deles em relação à liderança? Esta foto é realmente fascinante porque podemos ver Hitler retratado quase ao lado do homem que queria matá-lo. Tudo bem, naquela época havia muitas pessoas no mundo que queriam matar Hitler, mas esse homem à esquerda da fotografia tinha uma boa chance de conseguir isso. É ótimo que essa foto exista porque ela captura o drama iminente do que ia acontecer. O oficial é o coronel Klaus von Stauffenberg, de 36 anos. Uma reunião de guerra está prestes a ocorrer no quartel-general de Hitler na Prússia Oriental, chamada de Toca do Lobo.
Stauffenberg inicialmente apoiava a guerra, mas ficou chocado com a brutalidade do regime. Ele e seus co-conspiradores tinham planos maiores do que apenas assassinar o líder. Ele lideraria um golpe e tomaria o poder. Não era suficiente para a resistência alemã, sobretudo a resistência militar. Simplesmente matar Hitler, porque isso significaria o colapso da Alemanha. E eles não queriam isso, porque seria o fim do Terceiro Reich e o comunismo avançaria e teriam uma Alemanha bolchevique. Eles não queriam isso. Minutos depois que essa fotografia foi tirada, Hitler e Stauffenberg se sentaram à mesa de conferência. Imediatamente, Stauffenberg deu uma desculpa e partiu, deixando para trás uma maleta com explosivos e um cronômetro. Em seguida, ele voou para Berlim para coordenar os esforços de resistência de lá. Mas a maleta foi movida. Quando a bomba explodiu, a perna de uma mesa bloqueou a força total da explosão. O uniforme foi destruído, mas Hitler sobreviveu com apenas ferimentos leves. Hitler estava bem, assim como os generais. E quando isso aconteceu com o Hitler ainda vivo, o golpe havia fracassado. Stauffenberg e outros conspiradores importantes foram capturados e mortos pelo pelotão de fuzilamento naquela noite. 200 foram enforcados após um julgamento de fachada. Alguns dias após o atentado contra sua vida, Hitler foi fotografado visitando os feridos. A salvação de Hitler foi representada como um ato da providência divina. A máquina de propaganda entrou em ação e também, é claro, havia uma grande simpatia por Hitler. No final de 1944, as fronteiras da Alemanha haviam sido rompidas a leste e a oeste. Os aliados estavam se aproximando. No entanto, os alemães continuavam lutando. Por que razão o povo alemão permaneceu tão apegado a Hitler e à ideia do nacionalsocialismo até o fim? Por que eles continuaram a lutar? Em julho de 1943, os americanos e os britânicos invadiram a Sicília e o fascismo italiano entrou em colapso em poucos meses. Mussolini foi deposto. Portanto, na Itália havia muito menos apego ao Duce do que na Alemanha a Hitler. E eu acho que o fato de Hitler ter preservado seu domínio sobre a psique coletiva alemã por mais tempo tem muito a ver com o filme, a fotografia e as imagens ricas que os nazistas criaram antes de 1933, mas especialmente depois, transformando Hitler em um líder carismático. Em 16 de janeiro de 1945, Hitler se retirou para seu bunker 8,5 metros abaixo da chancelaria do Reich em Berlim. Eva Braun o seguiu 2 dias depois. A artilharia soviética e os bombardeiros americanos haviam reduzido a capital a ruínas. Berlim acima do solo era uma paisagem lunar, era horrível. Os berlinenses comuns estavam vivendo uma existência semi-troglodita. Em 20 de março, Hitler saiu do bunker para inspecionar um grupo da juventude hitlerista. Um garoto escreveu que não acreditava que aquele homem velho e murcho era o visionário que havia conduzido nossa nação à grandeza. Esta é provavelmente a última fotografia de Adolf Hitler. De pé com seu assistente Julius Schaub, nas ruínas da chancelaria do Reich em Berlim. A qualidade não é excelente. Não havia mais os retratos formais de Hoffmann, estilizados como uma montagem cuidadosamente organizada. Tudo aqui era caótico. Havia destruição ao lado dele. Pedaços de alvenaria pendurados quase perigosamente acima de sua cabeça. E ele estava do lado de fora da porta, olhando para a destruição da chancelaria do Reich, com um sentimento, talvez de resignação, talvez de negação em seu rosto, mas também poderia estar pensando, suspeito que seja o fim. Acho que aqui ele já tinha superado a raiva, já não se importava mais, acho que ele estava pronto para ir embora, estava pronto para voltar para aquele quarto escuro atrás dele e para a escuridão definitiva. Em abril de 1945, Hitler decidiu que se casaria com Eva Braun.
sua amante secreta por 13 anos. Hitler ficou muito grato a Eva quando ela foi até ele na Berlim em chamas, no bunker, quando todos os outros líderes nazistas fugiram da cidade para salvar suas próprias vidas. Eva Braun foi a única que não o abandonou. E por isso ele não queria que ela morresse como amante dele. Em 30 de abril, o exército soviético chegou ao terreno do Reichstag. Hitler decidiu que cometeria suicídio. Sua nova esposa o acompanharia na morte. Ele tinha visto o que aconteceu com Mussolini, que foi capturado e executado e depois seu corpo foi pendurado e ridicularizado. Ele não queria isso para si mesmo. Como sempre, ele queria ser quem estaria no comando, até mesmo no momento de sua morte. Eva Braun tomou uma pílula de cianeto. Hitler também engoliu uma pílula e depois se matou. Seus corpos foram levados para o jardim da chancelaria e queimados. Em 8 de maio de 1945, a Alemanha se rendeu. Os soldados aliados vitoriosos zombaram do ditador morto. Os retratos de Hitler, antes venerados por milhões de pessoas, foram destruídos. Heinrich Hoffmann, o homem responsável pela maioria dos retratos, foi preso. Mas seu extenso arquivo de fotos foi útil para os aliados. Quando os julgamentos dos criminosos de guerra nazistas começaram no final de 1945 em Nuremberg, Hoffmann recebeu um escritório para guardar seus 40.000 negativos. Se algum oficial tivesse que interrogar um nazista, ele primeiro ia até o escritório de Hoffmann e conversava com ele, perguntava para ele. Um homem idoso e simpático, como era visto na época. Ele recebia os oficiais que perguntavam: você tem uma foto de Heinrich Himmler ou outros? E Hoffmann então fornecia a esses oficiais americanos e oficiais britânicos algumas fotos dos oficiais nazistas. Quando os julgamentos terminaram, Hoffmann foi libertado pelos aliados. Mas os alemães que haviam sofrido com os nazistas protestaram e ele foi julgado. Acusado de lucrar com o regime nazista através de sua amizade com Hitler. Hoffmann era então notícia de cinejornal. O julgamento reconstituiu sua carreira, de fotógrafo comercial a cronista do Terceiro Reich. Ele nunca entendeu realmente por que teve que comparecer a um tribunal, pois, na opinião dele, ele era apenas um fotógrafo e ele só documentava o partido nazista. Só documentava o que Hitler fazia, mas ele mesmo não tinha nada a ver com isso. Esse era o argumento clássico de muitos artistas que tiveram sucesso no Terceiro Reich. Eles falavam: não, éramos apenas profissionais. Eu não acreditava em nada. Eu só acreditava na minha profissão, isso é tudo. Mas não sou nazista, não odeio judeus, sou inocente. Hoffmann nunca foi apenas um observador. Ele apoiava as ideias principais. Com seus álbuns de fotos de propaganda em exposição, o caso contra Hoffmann era contundente. Os seus trabalhos são muito bem feitos. E a psicose que surgiu no povo alemão pode ser atribuída fundamentalmente à sua fotoreportagem, a forma como conseguiu a glorificação de Hitler. Aqui você apresentou tudo o que supostamente poderia ter de tão atraente e de tão bom nesse homem. A realidade, no entanto, era bem diferente. E a sua editora desempenhou um papel central ao enganar o povo dessa maneira. Heinrich Hoffmann foi condenado a 4 anos de prisão. Ele morreu como um homem livre em 1957, aos 72 anos.
poder do filme e da fotografia foi usado pelos nazistas com efeitos terríveis. Hitler desencadeou terrores inigualáveis na história da humanidade. Hitler foi o principal responsável pelo início da Segunda Guerra Mundial na Europa. Um conflito que custou dezenas de milhares de vidas. É a guerra mais cara da história mundial. Além disso, o regime de Hitler, o Terceiro Reich, executou um genocídio sem precedentes contra os judeus na Europa. 6 milhões dos quais foram fuzilados, mortos em câmaras de gás, massacrados industrialmente, em muitos casos, nos campos de concentração, nos campos da morte e nos campos de extermínio da Europa ocupada. Ninguém realmente tem o poder emocional que Hitler tinha. Ninguém conseguiu causar a vasta destruição e morte que ele causou. Hitler se tornou esse símbolo do mal em nossa imaginação. Ele é a personificação dessa barbárie. E eu acho que esperamos ingenuamente encontrar respostas no rosto dele.